Preto Velho, Caboclo, Zé Pilintra, Marinheiro, Boiadeiro e Herê são entidades cultuadas principalmente na Umbanda e em outras tradições espiritualistas brasileiras. Cada uma carrega uma história simbólica e uma forma de atuação espiritual, representando forças da ancestralidade, da natureza e da vida cotidiana. E eu vou contar a história de todos para vocês. O Preto Velho, eles são espíritos de antigos escravizados africanos que, mesmo após uma vida de sofrimento, se tornaram um símbolo de sabedoria, humildade e paciência. Sentados em seus banquinhos, com cachimbo e fala mansa, os pretos velhos aconselham, curam e ensinam. Sua história é marcada pela dor da escravidão, mas também pela força espiritual que transcendeu o cativeiro. Eles representam a resistência e a fé, trazendo paz e consolo. O caboclo são os caboclos, que são espíritos de indígenas ou de mestiços ligados à força da terra e da floresta. Sua energia é firme, direta e guerreira, representam a conexão com a natureza, a coragem e a simplicidade. Nas giras, chegam com cantos fortes e passos firmes, trazendo ensinamentos sobre respeito à vida e à natureza. Sua história é a memória dos povos originários e da luta pela sobrevivência. Já a história de Zé Pilintra, ele é uma figura boêmia e popular, e o Zé Pilintra é conhecido como protetor dos humildes e frequentador dos bares e ruas. É associado à malandragem carioca, mas sempre com ética e justiça. Sua história mistura elementos do Nordeste e da vida urbana, tornando-se símbolo de esperteza, proteção e equilíbrio entre o mundo espiritual e cotidiano. Ele ajuda em questões materiais, abre caminhos e defende os necessitados. A história de Zé Pilintra em vida é mais ou menos assim. Ele tinha uma origem humilde, teria nascido no Nordeste brasileiro em meio à pobreza extrema e desde cedo enfrentou dificuldades vivendo à margem da sociedade. A vida de dor e exclusão na sua infância foi marcada pela fome e também pela falta de oportunidades. Cresceu em um ambiente de desigualdade, onde os pobres eram esquecidos e os marginalizados não tinham voz. O caminho da malandragem ao migrar para os grandes centros urbanos, Zé Pilintra se aproximou da vida boêmia, dos bares, dos jogos e da noite e tornou-se conhecido como malandro, mas não no sentido pejorativo, mas como aquele que sobrevive com esperteza, inteligência e charme em um mundo hostil. Ele é uma figura muito popular e, apesar de sua vida difícil, Zé Pilintra era descrito como alegre, bondoso e protetor dos humildes. E sua presença nos bares e ruas era marcada por respeito e carisma. Ele se tornou símbolo da malandragem ética que não explora, mas defende os necessitados. E como ele se tornou uma entidade? Após a sua morte, que ele foi golpeado com uma adaga nas costas, Zé Pilintra foi divinizado como guia espiritual. Na Umbanda, ele integra a linha dos malandros, representando os que vivem à margem da sociedade, mas carregam dignidade e sabedoria. Na Umbanda, atua como protetor dos pobres, defensor dos injustiçados e conselheiro em questões materiais e espirituais. Na Jurema, é visto como mestre espiritual ligado à tradição nordestina e à força dos que resistem. A história de Zé Pilintra é de um homem que, mesmo em vida, conheceu a dor da exclusão e da alegria da boêmia. E da boemia que o levava. Ao se tornar entidade, sua trajetória ganhou um novo sentido. E ele passou a ser guia dos que sofrem, protetor dos humildes e símbolo da malandragem justa. Zé Pilintra é, portanto, a memória viva de que até hoje os marginalizados podem se tornar luz e referência espiritual, sim. Marinheiro. Os marinheiros, eles são espíritos ligados ao mar e à vida de navegação. Representam a coragem dos que enfrentam as águas e a saudade dos que vivem longe de casa, e nas giras chegam com passos que imitam o balanço das ondas, trazendo alegria e descontração. Sua história é dos homens que viveram no mar enfrentando tempestades e solidão, mas que se tornaram guardiões espirituais. Boiadeiro, ou os boiadeiros, são espíritos de homens do campo, vaqueiros e trabalhadores que conduziam o gado pelos sertões e representam forças de disciplina e proteção. Nas giras, chegam com cantos, sertanejos e passos firmes, lembrando a vida dura do interior. Sua história é a dos que viveram sob o sol e a poeira conduzindo boiadas, enfrentando perigos, e que hoje ajudam a conduzir o caminho espiritual, ajudando todos a encontrar os seus caminhos espirituais. Herê. Os herês são espíritos que se manifestam na forma de crianças e representam pureza, alegria e inocência. Sua energia é leve, brincalhona e cheia de esperança. Nas giras chegam com cantigas e risadas, lembrando que a espiritualidade também é feita de simplicidade e amor. Sua história é simbólica. Não são espíritos infantis, mas forças que se apresentam como crianças para ensinar leveza e humildade. Cada uma dessas entidades é um arquétipo vivo. O Preto Velho traz sabedoria ancestral, o Caboclo a força da terra, Zé Pilintra a esperteza justa, o Marinheiro a coragem do mar, o Boiadeiro a disciplina do sertão e o Herê a pureza da infância. Juntos eles formam um mosaico espiritual que reflete a própria história do Brasil, marcada por povos indígenas, africanos, sertanejos, trabalhadores do mar e da cidade. São memórias transformadas em guias que continuam a ensinar a proteger. Se vocês gostaram dessa curiosidade, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixe seus comentários que é muito importante, aquele like e até o próximo vídeo.
Linha do Oriente. Na Umbanda, em tradições espiritualistas brasileiras, existem diversas linhas de trabalho espiritual. Uma delas é a linha do Oriente, que reúne entidades ligadas à sabedoria ancestral, à cura e ao conhecimento espiritual. Dentro dessa linha encontramos figuras como Vovó Maria Conga, Caboclo Pena Branca, Cabocla Jurema, ou ciganos como Pablo Esmeralda e mestres espirituais como Lao Tse, Dr. Fritz. Cada um atua de forma simbólica e espiritual, trazendo ensinamentos e auxílio. Vovó Maria Conga. Maria Conga foi uma mulher africana trazida ao Brasil como escravizada. Sofreu os horrores do cativeiro, mas manteve viva sua fé e sabedoria ancestral. Mesmo em meio à dor, ensinava orações, benzimentos e conselhos aos que sofriam. Após a sua morte, tornou-se uma das pretas velhas mais respeitadas, manifestando-se como Vovó Maria Conga, símbolo de paciência, humildade e amor. Hoje é lembrada como mãe espiritual que acolhe e consola, trazendo ensinamentos de resistência, fé e... quem é esse espírito? É um espírito de uma anciã africana lembrada como escravizada que manteve sua fé e sabedoria. A sua atuação trabalha com humildade, paciência e aconselhamento e é vista como mãe espiritual, trazendo conforto e ensinamentos de resistência e fé. Simbolismo representa a ancestralidade africana e a força da tradição oral. Caboclo Pena Branca. Pena Branca é um espírito de origem indígena ligado às forças da floresta e da terra. Sua história remete a um grande guerreiro que viveu em harmonia com a natureza e defendeu seu povo contra invasores. Após a sua passagem, tornou-se guia espiritual, trazendo cura, proteção e equilíbrio. O nome Pena Branca simboliza pureza e sabedoria, e sua presença nas giras é firme e serena, lembrando o respeito aos ancestrais e à natureza. Quem é? Espírito de origem indígena ligado às forças da floresta e da natureza. Atuação: trabalha com cura, proteção e equilíbrio e é conhecido por sua energia firme e serena. Simbolismo: representa a pureza e sabedoria dos povos originários e a conexão com a terra. Cabocla Jurema. Vamos falar dela agora. A Cabocla Jurema é ligada à tradição indígena e também ao culto da Jurema Sagrada, muito presente no Nordeste. Sua história é a de uma mulher guerreira e curandeira, conhecedora das ervas e dos mistérios da terra. Ao se tornar entidade, passou a trabalhar com coragem, espiritualidade e magia, ensinando respeito à vida e à natureza. Representa a força feminina e a ancestralidade indígena, trazendo equilíbrio e proteção. Quem é? Entidade feminina ligada à tradição indígena e também à Jurema Sagrada do culto nordestino. No Nordeste é muito conhecido. A atuação trabalha com força, coragem e espiritualidade, trazendo ensinamentos sobre respeito à natureza e à vida. Seu simbolismo representa a força feminina, a magia das ervas e a ancestralidade indígena. Cigano Pablo. Pablo é um espírito da linha dos ciganos que representa liberdade, movimento e prosperidade. Sua história é a de um homem que viveu como nômade, viajando por terras distantes, aprendendo com diferentes culturas e levando alegria por onde passava. Como entidade, Cigano Pablo ajuda em questões materiais, abre caminhos e traz esperança. Ele simboliza a busca por liberdade e sabedoria do povo cigano. Quem é? Espírito da linha dos ciganos, ligados à liberdade, ao movimento e à prosperidade. Atuação: ajuda em questões materiais, abre caminhos e traz alegria. Simbolismo: representa a vida cigana, a busca por liberdade e a sabedoria do povo nômade. Cigana Esmeralda. Cigana Esmeralda é uma entidade feminina cigana lembrada por sua beleza, intuição e força espiritual. Sua história é a de uma mulher que viveu intensamente guiada pela liberdade e pela paixão, sempre conectada à espiritualidade de seu povo. Como guia, Cigana Esmeralda traz alegria, prosperidade e equilíbrio emocional. Representa o brilho da pedra preciosa que leva seu nome, trazendo luz e esperança aos que invocam. Quem é? Entidade feminina cigana ligada à intuição, ao amor e à prosperidade. Atuação: trabalha com energia vibrante, trazendo esperança, alegria e equilíbrio emocional. Simbolismo: representa a beleza, a força feminina e a espiritualidade cigana. Mestre Lao Tse. Inspirado no grande filósofo chinês Lao Tse, fundador do taoísmo, essa entidade espiritual manifesta-se na Umbanda como guia de sabedoria e filosofia.
Sua história remete ao mestre que pregava o caminho do meio à harmonia com a natureza e a serenidade interior como entidade. O mestre Lao Tse ensina equilíbrio, paciência e espiritualidade profunda, representando a ponte entre a filosofia oriental e a prática espiritual brasileira. Quem é? Espírito associado ao filósofo chinês Lao Tse, fundador do taoísmo, e a sua atuação trabalha com sabedoria, filosofia, equilíbrio espiritual. Seu simbolismo representa a busca pela harmonia, pelo caminho do meio e pela serenidade interior. Dr. Fritz. Dr. Adolf Fritz teria sido um médico alemão que faleceu no início do século XX após sua morte. Passou a se manifestar espiritualmente através de médiuns brasileiros, realizando cirurgias espirituais que ficaram famosas em todo o país. Sua história é marcada pela dedicação à medicina e como entidade. Continua atuando na cura espiritual e energética, especialmente em casos de doenças físicas. É lembrado como símbolo da união entre ciência e fé. Quem é? É um espírito de um médico alemão que teria desencarnado no início do século XX e tornou-se famoso no Brasil por atuar em cirurgias espirituais através de médiuns. Atuação. Trabalha na cura espiritual e energética, especialmente em casos de doenças físicas. Seu simbolismo representa a medicina espiritual e a união entre ciência e a fé. Cada uma dessas entidades carrega uma história que mistura vida, ancestralidade e espiritualidade. Vovó Maria Conga traz a sabedoria da resistência africana, Caboclo Pena Branca e Cabocla Jurema, a força indígena, Cigano Pablo e Cigana Esmeralda, a liberdade e prosperidade do povo cigano, o mestre Lao Tse, a filosofia oriental, e o Dr. Fritz, a medicina espiritual. Juntos formam um mosaico que mostra como a Umbanda acolhe diferentes culturas e tradições, transformando-as em guias de luz e evolução. Essas entidades da linha do Oriente são arquétipos espirituais que se manifestam para orientar, curar e ensinar. Juntos formam um mosaico de culturas e tradições que se encontram na Umbanda, mostrando que a espiritualidade é plural e acolhe diferentes caminhos para a evolução da alma. Se você gostou da curiosidade, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixa aqui o seu like, seu comentário muito importante e até as próximas informações.